que não. Eu sei que o inimigo, ele peleja desde o ventre contra nós. Desde o ventre, você vê. Tem cura que é tão real que você sabe. O dia que sua mãe estava grávida de você e brigou com seu pai, que foi uma discussão terrível que você sentiu, que aquilo ali é tão real. Aquilo ali atrapalha tanto você. Porque você estava no ventre de uma pessoa atribulada. Você estava no ventre de uma mãe mal amada. Uma mãe que estava sendo traída. Uma mãe que estava sendo esquecida, quando ela era para estar sendo paparicada, quando ela era para estar sendo bem amada, bem cuidada. E olha, isso foi tão forte na minha cura, que eu disse assim, meu Deus, como é que ela sabe disso? E um dia eu cheguei para minha irmã e disse assim, olha, tu lembra de alguma coisa quando a mamãe estava grávida de mim? Oxe, eu lembro. Eu só lembro de quê? Se eu lembro mamãe fazendo um mingau de André e de Adriano, e estava com um no braço, fazendo mingau, e papai gritando com ela, papai dizendo coisa com ela, e ela estava lá chorando e calada assim, e ela contando que mamãe estava grávida de mim, minha mãe mexendo o mingau, meu pai dizendo coisas ruins com ela, e ela já com o bebê no braço. Veja, que vida da minha mãe. E para eu entender isso, passar a amar a minha mãe, só Jesus. Então, quando a gente olha para alguém e a gente critica, a gente não conhece a vida daquela pessoa. E a gente, às vezes, em vez de ajudar, a gente destrói cada vez mais a vida dela, né? A gente, em vez de se posicionar e amar como Jesus amou, olhar como Ele olhou, né? A gente não faz isso. A gente parece que vai lá e pisa na ferida e ainda faz assim. Isso é tão importante, a gente olhar para as pessoas com um olhar mais, né, de misericórdia. Sabe, quando você permanece nele, você tem a misericórdia dentro de você. Quando você permanece nele, você tem um amor tão profundo, um amor tão diferente desses amores que o pessoal ensina por aí, que não tem nada a ver com amor, que é realmente uma obsessão, né? O verdadeiro amor, ele, como diz lá em Coríntios 13, diz assim, ele perdoa, ele não tem ciúme, né? Ele não exige nada, ele só ama. Mas será que a gente ama? Você já parou para pensar assim, tu ama mesmo? Tu sabe o que é o amor? Quando a gente aprende a amar, a gente é curado também. Aí ele diz até que Cristo seja formado em vós. Está lá em Gálatas 4,19. Vamos ler essa parte também? É justamente essa imagem que Cristo veio restaurar. A imagem dele em nós. A gente fosse restaurado. Que a imagem dele seja vista em nós. Gálatas 4,19 diz assim. Aleluia. Glórias a ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Gálatas 4. Ele diz assim. A parte 17 diz assim, esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser bem zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, porque por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo por vocês. Sabe, aqui Paulo estava se desgastando, fazendo tudo para que o Senhor fosse forjado no caráter daqueles que ele estava evangelizando. Forjado. Forjar o caráter é muito doloroso. É muita renúncia. O caráter de Cristo ser forjado em nós é justamente isso. É você ter um pensamento puro, você ter o coração puro, né? Você
não ter vergonha, você não ter máscaras, você não ter medo nem traumas, mas para você estar totalmente livre de tudo isso. E você olhar para aquela pessoa que um dia você disse que ele me traumatizou, e disse assim, olha, eu te perdoo e eu te amo em nome de Jesus. Toda muralha que o inferno colocou para que eu não avançasse, eu derrubo na autoridade do nome de Jesus. Eu vou avançar para o alvo que é Cristo. E muitas coisas que a gente não entende é que a comunhão dos santos é uma bomba no inferno. Quando os irmãos andam em comunhão, como um dia tão bem Marluz falou aqui, olha, desce as bênçãos do céu vêm de uma forma tremenda. Quando os irmãos sabem que a unidade é onde o Senhor habita, né? Ele disse assim, olha, ele não entrega a religião, ele entrega um relacionamento. Ele não fala de religião, muito pelo contrário, o Senhor abominava a religião. Os religiosos que Marquinhos falou aqui domingo, eram aqueles que se achavam, eram aqueles que achavam que sabia de tudo já. E quando ele citou aqueles bons samaritanos, ele ficou com vergonha. Sabe por quê? Porque ele tinha feito tudo errado. O religioso que sabia de tudo, que era o bom, o santarrão, o levita. Não, bom samaritano foi aquele que pegou aquele rapaz que estava lá, todo entregue, no sacrifício, todo jogado, pagou, levou, cuidou. Que a gente tem que fazer isso com nossos irmãos. Me agarrar e dizer, olha, eu te amo em Cristo Jesus, tu és carne da minha carne, tu és sangue do meu sangue. Em ti eu sou um só no corpo, porque não há facção no corpo de Cristo. E essas facções, pode ter certeza, é falta de cura também. É aprisionamento do inferno. E ele disse assim, o maior presente do Éden não era a árvore da vida, nem os rios, nem os frutos, nem os animais, era a presença de Deus. E o homem tinha aquela presença ali constantemente, mas mesmo assim ele abriu mão para saber das coisas, a curiosidade que papou o gato, né? Como dizem, papou foi Adão e Eva e papou a gente também, tudo junto. Eu não, porque a gente já está santo, né? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E que a gente vai viver algo novo a cada manhã. Ter essa consciência enraizada na minha mente, nos meus pensamentos. Porque em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas a cada manhã. Ele diz, é algo novo, novo dia, como foi dito aqui. Tão perfeita essa música, né? Novo dia recebi para te adorar, para te glorificar, para testemunhar de ti onde eu for, onde eu passar. As pessoas vão te ver em mim. Oh, aleluia. Imagina. Onde eu estiver, olha, Adriana ali, chegou Jesus também. Eu e você. Eu e você. É a gente saber das armas do inimigo. Mas elas não são poderosas. As armas poderosas em Deus para quebrar tudo isso é o amor, é a paz, é a união, a unidade, como a gente tanto já falou aqui. Né? Mas naquelas horas Hs da vida, das raivas, a gente diz tudo que nem está nem aí. Estou nem aí, né? Como diz a música. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Todo ser humano continua carregando essa necessidade. Isso foi Agostinho que escreveu, ó. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Quando essa comunhão é rompida pelo pecado, o ser humano tenta preencher o vazio com aquilo que não pode satisfazer. Quer poder, quer dinheiro, quer prazeres, quer vícios, relacionamentos ou reconhecimento. Principalmente reconhecimento. Nenhuma dessas coisas substitui a presença do Criador. E é por isso que no Ministério de Cura e Libertação, nosso maior objetivo não é apenas remover correntes, mas conduzir a pessoa de volta ao relacionamento com Deus. A verdadeira restauração acontece quando o coração encontra descanso na presença do Pai, por meio de Jesus Cristo. Porque o único caminho de cura e libertação é Cristo. É cruz. É renúncia.
É abrir mão do seu eu para viver o Cristo vivo, ressurreto, libertador. Aquela luz que vem e onde você chega, as trevas são dissipadas, meu amigo. Isso é muita autoridade que o Senhor nos dá. Ele disse, toda a autoridade que foi derramada naquela cruz, Ele deu à igreja. Quantas vezes já falou isso aqui? E Ele nos dá a autoridade de colocar Satanás debaixo dos nossos pés. A chave maior é assim, ó: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de vós. Submeter a Deus, submeter a Deus, submeter a Deus. Vai para os pés de Deus. Se alinha a Deus. E você vai resistir Satanás muito facilmente. Não vai ter como ele ter vez na tua vida. Não tem demônio do inferno, não tem maldição familiar, não tem adultério, não tem nada, traição, não tem nada que vai te tirar da posição. Porque ele vai fugir, ele não vai nem conseguir chegar perto de você. Como ele diz assim, aquele ali eu sei quem é. Aquele ali eu sei quem é, Mia, é Tamires. Aquele ali eu sei, é Cristiano. Hoje está doido, chega ali não. Não chego não. Você é queimado. Meu Deus, quando vai chegar esse dia? Quando eu chegar e dizer, olha, ali é Adriano, não vou nada. Uma vez um demônio mandou um recado para mim e disse assim, diz aquela mulher que eu não gosto dela não. Você pode dizer a ele que a recíproca é verdadeira. Também não gosto dele não. E ele não se manifestava quando eu estava não. Não vinha quando eu estava. Essa menina, ela tinha essa possessão. Na nossa infância eu nem sabia dessas coisas. Não sabia que era pombagira, não sabia que era nada dessas coisas. E eu estou dizendo isso para a glória do nome de Deus. Porque quando eu chegava lá naquele lugar, eu nem era crente. Mas ela dizia, eu não gosto dessa menina. Ele já sabia quem eu era em Deus. E eu não sabia. Eu não sabia. Quando você sabe, olha só. Eita Deus. E eu agora digo, olha, tu já sabe, Satanás, que eu sou em Deus. Tu já sabe que eu sou em Deus. Não tem boquinha para tu não. Não tem brecha aqui para tu não. Às vezes ele vem, viu? Não brinque não, ele vem. Ele vem, porque às vezes você dá um, né? Ele disse, eita, eu disse assim, vou logo para os pés, Senhor, me perdoe aqui, me ajude aqui. E o bicho vai correndo embora na hora. A gente vai, se ajoelha a hora e ele sai correndo mesmo. Mas sabe por quê? Porque Cristo está, Ele permanece. Vai vir tempos maus, vem. E às vezes a gente bota a culpa em Satanás dos tempos maus, mas não. Foi tu que criou essa circunstância. Por quando você não perdoou, quando você não olhou com bom olhar, você criou essa prisão em você mesmo. O orgulho, né? O orgulho, meu Deus do céu. Pensa num negócio que deixa você preso, viu? Orgulho é uma desgraça. Não vou não falar com ela não. Falar, meu irmão. Fale lá, chegue lá, meu irmão. Te amo em Cristo Jesus. Tu me dá um abraço aqui, que tô com saudade de tu tão grande. Quebra. O Satanás sai, ui, peraí, eu vou para aqui, vou para lá. Sai como um cachorro que levou uma lapada. Corre. Como é que faz? Sei lá como é que diz. O cão sai correndo. Todo sem gracinha, vai para lá. Porque você quebrou o quê? Com a arma de quem? Do Espírito Santo. A arma do amor. Não é assim? Não é assim, irmão? É isso aí. Vai começar agora? Olha, essa ministração é para ela, viu? Vou só terminar esse segundo capítulo, aí a gente continua o resto amanhã. Aí ele diz assim, mas quando o pecado entrou no mundo, foi a queda do homem. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja só, gente. Por um homem que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e com ele a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Uma vez eu estava... Minha mãe me tinha
colocada de casa para fora quando eu engravidei com o Marcos. Já contei essa história aqui também. E eu passei a chorar todos os dias. Nem sabia que eu gostava tanto dela. Todo dia eu chorava grávida. E Marcos, por que tá chorando? Não sei. E uma amiga minha, acho que vocês conhecem aquela que é Coronel Graça. Ela chegava assim para Ana Maria: Ana Maria, a senhora fala mais com a Adriana? Não. Ela ficava toda sem graça. Aí eu fiz uma vez, no meu aniversário, eu fiz um CD e fiz uma mensagem. Aí eu disse assim, eu já era crente, viu? Isso aí já tinha passado um certo tempo. E eu disse assim: a mamãe, uma vez a senhora perguntou, vai ser crente? Ela disse, tu vai ser crente, tá daí dos crentes, que ela era católica, e muito católica. E eu disse assim: olha, mamãe, a palavra do Senhor diz que por um homem entrou um pecado, mas pelo outro homem entrou a salvação. Então não tem como eu viver mais nesse lado aí. Eu tenho que viver no lado do homem da salvação. E essa é a lei dos crentes, aqueles que creem que Ele veio para nos salvar e nos curar e nos libertar de todas as algemas, de todas as amarras que o inimigo um dia pode ter colocado em nossas vidas. E Deus não perdeu o controle. O homem escolheu a desobediência. A desobediência, irmão, é um dos piores caminhos de destruição também. A desobediência leva você cada vez mais a maldições, a falta de bênçãos. Maldições, como está lá em Deuteronômio, tem as bênçãos e as maldições. Tem dois caminhos: o caminho de vida e o caminho de morte. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Ele diz assim: escolhe você o caminho da bênção. Escolha você o caminho do bem. Escolha você o caminho da vida, a vida eterna. Muitas vezes a gente não escolhe, né? E a gente tem esse poder de escolher. Ele diz assim: olha, é o fim que você deseja, né? Não sei se você leu, mas é o fim que a gente deseja. A minha decisão vai prevalecer muito no meu futuro. A minha decisão tem que ser fundamentada na sabedoria do alto. E essa decisão vai me levar à prosperidade em Deus. Mas quando eu decido não fazer a vontade do Pai, que eu sei que é boa, que é agradável, que é perfeita, aí eu vou o quê? Eu vou perecer. Eu vou entrar num buraco fundo, difícil de sair. Porque a obediência leva você para a morte. É o caminho de morte. É um caminho destruidor. É um caminho onde o rei é Satanás. Mas se você escolhe obedecer, que é difícil, que ele diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tem gente que prefere sacrificar. Tem gente que prefere andar no sacrifício e indo para a morte, indo para o matadouro, como bode, não como a ovelha. Marco tem uma pregação de ovelha e de bode, que misericórdia. Você chega, corre com medo. E diz assim: depois de contemplarmos a perfeição da criação, somos conduzidos a um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. Ali encontramos a origem de toda dor, sofrimento, enfermidade, separação e escravidão espiritual. É importante compreender que Satanás não criou o pecado. Vê? E a gente tudo acusa ele, né? Mas ele não criou. Ele foi o primeiro a rebelar-se contra Deus. Interpretados por muitos como referências simbólicas, está lá em Isaías 14. Ao rei da Babilônia, ao rei de Tiro. Mas tradicionalmente também associados à queda de Satanás. No Éden ele apresenta como tentador, procurando conduzir o homem à mesma rebelião. Mas ele não teve o poder de tomar a posição. Ele conduziu. Ele disse assim: você vai fazer assim. Disse isso? Não. Você vai fazer assim, você é assim, assim, assim. Não. Esse rapaz faz assim. Oxê, não quer que tu saiba não.
Mas o Senhor disse assim, olha, disso aí você não toque, porque quando você tocar isso aí vai ser ruim. Mas ele quis. Gente, você está entendendo o que é cura, o que é libertação? Você está entendendo que Satanás, ele não tem vez nas nossas vidas, que nós é que nós tornamos doentes, que nós que temos um caminho traçados, na maioria das vezes, totalmente mal conduzido, porque você não está no prumo do nível que a gente já estudou aqui, com aquela dinâmica da personalidade do Senhor em tua vida. Quantas coisas ruins você leva para sua família, porque você vai ali e faz algo de errado, quando você era para levar bênção para sua casa, como sacerdote. Hoje a gente estava ali comprando uma salada para a pastora, que chegou, coitadinha, lá de Jaboá, de João Pessoa, não foi? Veio o bichinho, eu disse, oita, e a gente não tinha feito nada. Eu disse, meu Deus. Aí a gente parou para comprar e a gente ficou na mesa, não foi? Não teve um momento de comunhão, foi muito bom. Aí Nono disse assim, hoje em dia as mulheres estão avançando muito e os homens estão ficando para trás. O feminismo, mas não é falta de sacerdotes. A falta de sacerdotes, de homens posicionados em Deus. Os lares destruídos, porque os homens não conhecem a Deus. Os homens não conhecem o grande eu sou. Aí ele traz tudo que é de ruim para dentro de casa. Nós somos sacerdócios reais. Nós somos um povo santo, escolhidos com autoridade. Está lá em Efésio, acho que é Efésio, acho que é em Pedro. 1 Pedro diz que nós somos criaturas criadas realmente para vencermos sempre, dominando. Então se posicione, irmão. Eu sei que Deus vai abrir muito mais a nossa mente. Assim, em que eu acredito? Muitas vezes a gente acredita nas mentiras. Ficamos aprisionados em mentiras que nos levam cada vez mais para o fundo. Assim, em quem você crê? Na palavra ou na mentira? Ele disse assim, ó, Jesus disse assim, abre a sua palavra aí, em João 17, diz assim. Jesus disse, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Você não é santo se não for a palavra do Senhor lhe conduzindo. Já sobre Satanás ele declarou, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E quantas vezes a gente mente, o Espírito Santo denuncia e a gente continua mentindo, não sabendo aqui que o nosso pai aqui, quando a gente está mentindo, não é Deus, é Satanás. E ainda a gente, rapaz, foi assim mesmo, foi. E está mentindo. Qualquer mentira, qualquer falta de verdade, Satanás está reinando em tua vida. Toda prisão espiritual começa quando a mentira é aceita como verdade. Veja só, toda prisão espiritual, ela começa, presta atenção, gente, nisso, quando a mentira é aceita como verdade. Ele age, Satanás, justamente. Olha, ele age naquele momento ali como uma serpente. E ele não começou oferecendo fruto, como disse. Ele começou atacando a palavra. E é assim que disse Deus. Essa pequena pergunta revela uma grande estratégia. Em Gênesis 3:1. É assim que Deus disse. Olha, Deus disse assim. Aí ele não quer que você saiba. Ele começou a atacar, como ele também atacou Jesus no deserto, na palavra também. E Jesus passou 40 dias lá. E quem quer passar 40 dias? Lá no deserto, firme e forte na palavra. Qualquer diazinho que vem mal, já está abrindo mão de tudo. Mas o Senhor passou no Espírito, ele foi conduzido para o deserto. No Espírito, através do Espírito Santo. Quantas vezes a gente é conduzido por uns momentos ruins, a gente já está abrindo mão de tanta coisa. A gente já começa a murmurar, já começa a reclamar. Em vez de ir para o trono da graça e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que tu quiseres.
Já não sou eu mais que vivo, mas tu que vives em mim. Porque se Ele é aquele que faz tudo cooperar para o teu bem, pode ter certeza, irmão, se você estiver na posição, se você estiver amando Ele, todas as coisas vão cooperar. Você sente o vento vir, você sente a água vir, você sente que foi Ele que fez, porque Ele faz nascer a água do monturo, faz a árvore, ela vai florescer ao cheiro das águas. Você não pode nada, irmão. A tua vontade, ela não prevalece mais na tua vida, irmão. Não é a tua vontade. Não deixa Satanás te mentir que é assim, que é assado, que é assim. Não. Se o Espírito falou contigo, tudo bem. Mas se não foi o Espírito, se ele só está te mostrando morte, vai para o caminho da vida, irmão. Não vai se posicionar nas mentiras de Satanás que você vê como verdade. Ah, não, porque isso, porque aquilo, porque isso não aconteceu, porque isso, aquilo, outro, não. Vai para os pés do grande que pode todas as coisas na tua vida. Aí você vai começar a florescer, porque você vai estar no cheirinho das águas, sabe? No cheirinho das águas. E ele vai começar a te encher, te encher, te encher. E você vai florescer. Você vai ver os frutos crescendo. Você vai ver as flores florescendo, cheirando aquele aroma. É isso, é a sua mente que te leva. A tua mente te leva na decisão do teu futuro. E onde está o teu coração? Ele diz: onde está o teu coração? Aí está a tua vida. Não se deixa enganar mais, irmão. Vai para Ele. Ele é o único que pode mudar tudo. Faz um propósito e pergunta a Ele: o que é que o Senhor quer comigo nessa situação? Porque eu sei que o Senhor tem algo para falar comigo e eu ainda não entendi, Senhor. Porque eu vou te dizer, todo deserto é lugar de crescimento. Não é lugar de morte, não, irmão. É lugar de vida. É lugar de ensino. É lugar de crescimento. Mas ninguém quer ir crescer no deserto. Prefere crescer na brisa, lá no mar. Ah, Senhor, me ensina aqui, que eu estou aqui, nessa casa de praia. Não, você não vai crescer nunca assim. Coloca o Senhor à prova. Ele diz assim: me coloque à prova, porque eu vou abrir as comportas dos céus e vou fazer derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. E agora você vai nas mentiras. Não, não vai acontecer, porque não sei, porque eu sou miserável, porque não sei o quê, porque eu sou uma praga, porque isso, porque aquilo outro. Claro que não vai acontecer nada de bom na tua vida, porque você está chamando tudo isso para si. Você está murmurando, irmão. A murmuração é uma das piores pragas que existe. Ela define, ela seca os ossos. E é assim que ele age. Assim, o inimigo sempre procura colocar uma dúvida naquilo que Deus já falou para você. Quantas profecias já veio nas nossas vidas e a gente esquece, a gente deixa para lá, porque você é imediatista. Você vê esses homens da Bíblia. Só Jesus passou 30 anos para poder entrar no ministério dele. 30 anos para poder iniciar um ministério de 3 anos. Ele era o Jesus, minha gente. Porque você quer que um mês, um dia aconteça tudinho na tua vida e você nem faz nem por onde, não faz nem por onde acontecer, e já fica justificando as coisas erradas, porque para você é o errado. E às vezes você está precisando passar por aquilo, para que você veja a glória de Deus se manifesta. Permanece nele, permanecer em mim, é isso que ele nos ensina. Permanece nele, que você vai ver grandes coisas que o Senhor quer fazer. E eu não estou mentindo, isso é a palavra do Senhor. Toma posse dessa palavra. Ela é uma palavra rema. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai mudando a tua história. Ela é uma palavra estrategista, de mudança, de força, de poder.
Essa palavra que tantos rejeitam, que tantos esquecem, abertas lá. Quando uma poeirada braba, Salmo 91, aquele que habita, e ele disse, nunca habitou no esconderijo do Altíssimo. Nunca. Não sabe nem quem é o Altíssimo, quanto mais habitar lá. Tenha segurança, permaneça nele, não saia de perto dele. E ele diz assim: se és filho de Deus, perceba, o Pai já havia declarado: este é o meu filho amado. E ele diz para mim e para você, ele nos chama de filhos e filhos amados. Amados. Mas Satanás, ele não, ele lança cada dúvida, né? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Por que isso? Como é que acontece comigo? Por que isso, aquilo outro? Por que aconteceu isso? Por que isso? Eu faço isso, faço aquilo outro. E por que isso? Por que aquilo outro? Meu Deus. Diz assim: sai, Satanás, de perto de mim. Será que realmente Deus me ama? Será que Deus pode me perdoar mesmo por isso que eu fiz? Será que posso ser livre mesmo? Será que Deus ainda tem um propósito para mim? Será que nunca vou mudar? Essas perguntas, quando alimentadas, tornam-se fortalezas na mente. Por isso Paulo ensina, preste atenção. Por isso Paulo nos ensina aqui, ó, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É muita chave, né? A chave aqui, ó. Quando você tiver com o pensamento errado, você vai levar o seu pensamento aonde? Cativo aos pensamentos de Cristo, como diz lá, pela renovação da vossa mente. O pecado começa no nosso coração. A gente deseja primeiro antes de pecar, sabia? E quando a gente já deseja, o caminho já está bem estendido. A gente sempre deseja, a gente sempre quer, a gente sempre ansia. Aí diz assim: olha, o homem é o limite de todas as coisas. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Nem precisa de mais nada. Quanto mais se tem, mais ele quer. É quando às vezes também a gente está no pecado. A gente está lá naquele lamaçal tão nojento que quanto mais a gente peca, mais a gente vai se lamaçando mais e mais e mais. E não tem nem tino disso. Você olha assim para a pessoa, meu Deus, você olha uma pessoa drogada, por exemplo, uma pessoa cheia daquela droga, como é o nome? Aquela droga que é uma desgraça, você fumou o crack. Você olha a pessoa linda e maravilhosa, não sei se você já viu na internet, como ela era antes do crack e como ela é depois do crack. Aquilo ali teve uma caminhada, gente. E ele vai caminhando, assim, feito um cachorro. Acorrentado, não, com a coleira. E Satanás puxando cada vez mais, levando cada vez mais. É a gente também, às vezes, no pecado. A gente sabe que está errando, mas está indo lá, o Satanás, levando a gente, e a gente às vezes não está nem podendo mais, mas o Satanás já está carregando a gente já. E a gente sabendo que há um Deus vivo, que a gente já ouviu falar com Ele. A gente já ouviu falar, mas a gente relaxou, deixou Ele para lá, foi deixando Ele de lado. Mas a cura vai chegar, sabe quando? Quando você ouvir a voz dele, abrir o seu ouvido. Porque Ele está lá sempre, permanece. Ele permanece, mesmo que você não permaneça, Ele permanece perto de você. A hora que você quiser, seja numa tempestade, seja onde for, você clama, Ele diz assim: ó, eu estou aqui. Você clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama, clama, chama por Ele, chama por Ele, paga o preço, vai testemunhar. Diga assim: eu vou testemunhar do meu Deus, do que Ele fez na minha vida depois que eu clamei por Ele. Olha, é batata. Clama. Vocês vai para Ele, só você ir para Ele e perguntar assim: pai, isso aqui. Um dia foi incrível, eu estava contando isso aí na mesa com as mulheres. Um dia eu estava numa audiência, eu tinha dado entrada num documento e o documento sumiu do processo. E olhava para a minha pasta, não tinha contrafé.
Olhei, puxei, nada. Olhava um por um, olhei um por um e fiquei triste. Era muito dinheiro que o meu cliente ia perder. E eu parei e orei. E eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu dei entrada nessa petição. Não está lá, nem está aqui, Senhor, o que é que eu faço? Orei, parei, a juíza olhou para mim. Eu disse: só um minuto, doutora, só um minuto. Aí eu fui mexer de novo, que eu já tinha feito 3, 4 vezes. Quando eu olhei de novo, estava lá a petição. Eu olhei assim, eu chorei na hora. Eu disse: assim, ó, aqui, doutora, eu disse à senhora que eu já tinha dado entrada nessa petição. Ele faz brotar, gente. Você testemunha esse Deus maravilhoso em sua vida. É a melhor coisa que existe. É você acreditar na bondade dele, na misericórdia dele sobre a tua vida, sobre tudo que ele quer ainda mudar. Abre a tua boca, clama e diz: olha, Senhor, essa situação, quero glorificar o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, nessa situação. Me liberta disso aqui, Pai. Me cura disso aqui, Pai. Ele vai fazer, porque Ele vai saber qual é a intenção do teu coração. Sabe, isso é cura, gente. É cura. Muita da gente não tem demônio, não se manifesta, não. Mas está bem pior. Muito pior do que uma pessoa que manifesta. Isso é besteira. Porque quando você se posiciona em Deus, o teu nome até muda. Ele muda o teu nome. Ele muda a tua história. Assim, observa a sequência. Ela viu aquela árvore, ela desejou, ela tomou e ela comeu. Depois entregou o pecado, percorre o caminho. E Tiago explica esse processo aqui. Ele diz assim, ó: cada um é tentado pela sua própria cobiça. É sua própria cobiça, não é de ninguém, não. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Você que cobiça. É você que decide. É você que se aprisiona. E eu vou te dizer algo aqui, que muitos sofismas eu já tive sobre isso. Uma vez eu cheguei para Marcos assim: meu Deus do céu, minha família é enraizada em maldições familiares. Meu pai era um prostituto. Meus irmãos são prostitutos. Eu detestava isso. Quando eu vi um homem que olhava para uma mulher com aquele jeito nojento, eu não queria um homem assim para mim. Uma das coisas que mais me atraiu em Marcos foi isso. Ele era na dele, calado. Não era que ele era santo, não, porque tem umas coisinhas erradas também, mas glória a Deus que Deus santificou mais ele. Mas o que me atraiu muito nele foi isso. Então quando eu tive Marquinhos, eu disse assim: eu vou trabalhar no meu filho para ele não ter essa maldição da minha família. Eu fiz tanta coisa, gente. Olha, eu renunciava, eu botava ele no colo, pedia perdão ao Senhor. Senhor, eu e Marco, a gente fez isso. Tu lembra, Marco? Um dia que a gente fez isso na sala, a gente pegou Marquinhos, a gente declarou sobre a vida dele santidade. O Senhor, meu filho é teu, Pai. Eu não, olha, nada do inferno vai prevalecer sobre a vida dele. Eu declarava, eu profetizava na vida do meu filho. O meu filho é santo, meu filho é puro, meu filho é teu, Senhor. Ele foi criado à tua imagem e semelhança, Senhor. Ele foi o criado para te glorificar, Pai. O meu filho é teu, ele vai prosperar em ti, Senhor. Ele vai propagar a tua palavra com autoridade. Eu vejo os frutos de tudo isso. Eu vejo os frutos de tudo isso hoje. Eu vejo meu filho santo. Meu filho nem beijar, ele beijou antes de namorar com essa menina. Porque queiram ou não acreditar. E eu disse: meu Deus, como tu és maravilhoso, Pai. E ainda tirei: nada, tu não beijou não na escola. Não, mamãe, nunca beijei não. Aí precisa dizer: ele é bebê, né? Boca virgem, né? Maravilha!
Quantas pessoas têm vergonha de dizer isso hoje em dia? Parece que é coisa errada. E eu digo, glórias a ti, Pai. Eu chego a chorar, eu disse, tu é maravilhoso. Aí depois, foi ungido pastor. Depois eu vejo a autoridade que ele tem na palavra. Tem umas coisas que, claro, não tem perfeito ainda em Deus. Estamos no caminho da perfeição ainda. E temos que buscá-la. E temos que estar atentos e alertas quando o Senhor nos denuncia, quando a gente está errando. Mas eu glorifico a Deus pela vida do meu filho. Ele nem imagina isso, tudo que eu penso. Eu oro por ele quando ele está na estrada, quando ele vem, quando ele vai, eu vejo ele, a responsabilidade que ele tem com o reino. Eu fico assim, meu Deus. Quarta-feira mesmo ele veio sozinho pregar aqui. A gente estava em casa, não foi, Marcos? Atrapalhado lá ainda com as coisas. Se eu não consigo ir, estava lá João, estava lá Evinha, tudo ajudando a gente nessa situação aqui. Ele veio sozinho. Marcos estava fora ainda com o João, foi. E eu disse assim, meu Deus, já vai ele sozinho pregar a palavra e vai voltar. Fizeram, acho que foi alguma coisa aqui para ele, que foi aniversário dele terça-feira. E eu disse assim, meu Deus, muito obrigada, Pai, pelo meu filho, né? Quando você vê que aquelas maldições nojentas não mais cabem na sua vida, nem na vida da sua família, que o Senhor realmente purificou, justificou, redimiu a tua família como realmente a família de Deus. Hoje eu escutei uma mulher dizer assim, como eu gosto de estar na sua mesa, com a sua família. Ai, meu Deus, aquilo ali foi muito bom, sabe, de escutar. A pessoa ter prazer de estar na nossa mesa, na nossa casa, naquela comunhão. Não é bom, né? É muito bom escutar isso. Eu disse, Senhor, muito obrigada. E eu quero passar agora a palavra para a pastora. Vai te falar alguma coisa aqui. Eu sei que ela está cansada. Olha, gente, eu queria que ela contasse, se você quiser, lógico, o que aconteceu, que o levante que o inimigo, né? Que a gente tem. Ainda o tempinho, vai acabar já. Meia hora. Amém? Essa meia hora eu gostaria de passar para o meu esposo, se ele quiser falar um testemunho. Meu esposo, se ele quiser falar um testemunho. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Foi realmente, o homem faz um plano, mas quem decide é Deus. Amém? Então, a palavra era para a pastora agora, né? Mas eu também gostaria de chamar meu esposo para ele dar um pequeno testemunho. Amanhã não, hoje? Ok, então eu vou falar. Amém. Hoje ou amanhã? Hoje, então venha. Então eu vou passar para ele, amém? Depois eu falo um pouquinho mais. Vamos deixar Deus falar com vocês essa noite. Eu sei que ele já falou muito comigo hoje. A paz do Senhor. Eu sou alemão, então meu português não está perfeito. Quem você não entende alguma coisa que eu estou falando agora, por favor, pergunta. Ok? Amanhã à tarde eu vou compartilhar algo sobre mim e dar um testemunho amanhã à tarde. Mas agora, no início desse seminário de libertação, gostaria de mostrar alguns princípios importantes. Sem esses princípios, não haverá libertação. Não pode acontecer uma libertação sem esses princípios. A pastora vai lembrar que ela escutou no EFOL. EFOL, Escola Integral para formar libertadores, né? Isso significa EFOL. A libertação
Só será possível, primeiro, quando vocês tiverem entregado suas vidas a Jesus. Primeiro princípio. A segunda, quando tiverem relacionamento com Deus Pai. Muito importante. Terceiro, também muito importante. A pastora já falou sobre isso. Se você perdoou seus irmãos. 4. Quando todos os pecados forem confessados. Todos. O inimigo vai falar para você. Você não precisa confessar seus pecados. Por quê? Todo dia o inimigo vai falar disso para você na sua cabeça. O inimigo vai falar: aconteceu há muito tempo, já foi esquecido. Não foi nada, foi um pecado pequeno. Não precisa falar mais. De jeito nenhum você não pode confessar isso. Você vai morrer de vergonha. Não pode. Vai morrer de vergonha quem você confessa isso. Não acredite nessas mentiras do inimigo. Ele não quer que você seja livre. Ele quer que você permaneça cativo. Traga tudo para a luz. Tudo. Somente dessa forma você pode se tornar verdadeiramente livre. Essa é a maior mentira do inimigo. A vergonha é a maior arma do inimigo. Ele quer vergonhar você. Não deixe que a vergonha te faça não se libertar. Ninguém vai morrer de vergonha, mas você morre porque não confessar os seus pecados, porque não se torna livre. Eu mesmo quase morri de vergonha no EFOL. Foi muito difícil para mim confessar meus pecados. Em frente de 3 pastores e 12 irmãos. Aí eu quero botar no seu coração isso. Não deixa, não escuta os mentiras do inimigo. No começo do seminário você tem que saber que você tem que tragar tudo por luz. Para a luz. É só isso para hoje. Amém, glória a Deus. Meu marido é uma bênção, né? É mais um motivo de alegria, porque hoje eu posso contemplar meu marido assim, mas ele antes não era assim. Eu paguei um preço também pela vida dele, amém? Então vocês que têm um marido que ainda não são crentes, não desista do seu marido, lute por ele, jejue e ore. Quantas vezes eu jejuei muito, Deus falava para mim, jejua 10 dias, eu ficava jejuando 10 dias pelo meu esposo, pela libertação dele. Deus falava, jejua 21 dias, eu jejuava 21 dias. Eu pesava 39 quilos, de tanto jejuar, não tinha mais nem vontade de comer. Mas hoje eu posso contemplar a libertação dele para a honra e glória de Jesus. Amém? E da minha casa. Então eu vivo nesse momento de ação de graça, porque Deus é bom e as misericórdias dele dura para sempre. Eu já conheço Jesus, eu tinha 7 anos de idade, mas eu tive muita batalha. Eu não fiquei sempre, como é que se diz, em pé. Eu tive muitas quedas. Mas hoje estou aqui para dizer que Deus é que levanta o homem. Amém? Porque lá em Romano 8:39 diz que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Amém? Nada. Você pode se afastar da igreja, você pode se afastar talvez de um irmão, de um amigo, diz que, porque não estou falando que não é
que a gente tem que comungar, a gente tem que ir para a igreja, mas tem situações que você precisa, você e Deus, Deus e você. Amém? Então eu vivo cada dia eu tenho provas muito difíceis. Eu acho que quando Deus quer usar você para essa parte de libertação, antes de Deus te usar, você passa por tantas provas que às vezes eu digo, meu Deus, eu não consigo. E às vezes a gente é testado dentro da sua própria casa, né? Neste momento eu estou vivendo um momento muito difícil. Foi muito complicado tudo, né? Que talvez eu vou contar um pouquinho, mas eu tive... Todos os anos que eu venho no Brasil, eu tenho muita batalha espiritual, porque a minha família toda ainda não é cristã, mas eu creio que a promessa é eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Então, como a pastora diz, é muito difícil você ser um cristão verdadeiro, você viver... E como a gente vive na Alemanha, ainda é mais direto, né? E eu sei que quando às vezes eu chego aqui no Brasil, a gente causa um pouco de abalo no meio da minha família, que tem muitas desordens, né? Então, Deus nos usa com promo também, tanto na parte deles, que eu creio que também na minha, né? Porque a gente aprende a amar até o nosso próprio inimigo, amém? E às vezes o seu próprio inimigo está dentro da sua casa, é seu irmão, é sua irmã, de carne, ou irmão físico. E a gente, como o apóstolo Paulo dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou nessa aprendizagem também de amar o meu inimigo, porque não é fácil, né? Amar, perdoar e guardar o coração. E pela a graça e a misericórdia de Deus, eu tenho contemplado isso. Que Deus tem conseguido, é como o pastor falou hoje, Deus quer levar a gente para um ambiente, Ele quer que a gente chegue mais perto de Jesus, amém? Porque todas as vezes que vem a diversidade, vem essa prova, eu olho para Jesus, eu olho para a cruz, amém? Então Deus nos deu uma chave quando vier essas diversidades, quando vier as batalhas, olha para a cruz, olha o que Jesus fez. Porque Ele falou assim, eu venci, vocês também vão vencer. Então foi uma situação muito difícil, eu tive que ir para a justiça. E quando é um caso de família, e eu não dormia nas madrugadas. Já estou aqui já quase 4 semanas, às noites, foi muito difícil, porque eu já quase não dormia. Orando, clamando, e vinha um desespero. Então eu aprendi uma coisa. Primeiro, antes de você ir para o homem, você vai para Jesus. Você vai para Ele, porque Ele é o advogado, Ele é o teu juiz, Ele é teu amigo, Ele é teu pai, Ele é tua mãe. E quando vinha o desespero, eu chamava o Espírito Santo. Quando eu queria uma resposta, porque eu não queria pecar, nem em pensamento, nem em ações, eu falava com meu esposo, agoniada, vinha subir aquele desespero, porque eu tinha que tomar decisões difíceis. A minha irmã cuida da minha mãe já há muitos anos, minha mãe é acamada. Só que todos os anos que eu vinha, eu via os maus tratos da minha mãe. E ali eu chorava, minha mãe, eu chego aqui, minha mãe não fala, minha mãe está como morta. E aí eu chego e falo, Senhor, o que está acontecendo isso, Senhor? E dessa vez o meu esposo sentiu já lá da Alemanha e disse, amor, eu sinto no meu coração. Nós temos que fazer alguma coisa pela sua mãe, senão ela vai morrer. Então a minha mãe passa muita, minha irmã cuida, mas eu creio que ela também precisa de cura, né? Ela não tem estrutura. Eu não quero falar mal dela, mas eu quero falar que ela não tem estrutura e mesmo assim ninguém dos meus outros irmãos toma algumas decisões, né, de ajudar, de fazer algo, e eles vê minha mãe ali morrendo e não fazia nada, e eu orando de noite, eu disse, Senhor, me ajuda. Como eu posso tomar essas decisões? Aí o Senhor disse assim para mim, arranja um advogado. Nós arranjamos um advogado. Também meu esposo, Deus usou muito ele com estrutura, né, com muita oração, porque a gente não queria pecar nem contra Deus, nem também fazer confusão no meio da família. Era como você pisar em ovos, né, muito delicado. Mas graças a Deus, o Senhor falou para mim, não, você tem que ser forte e tomar uma decisão. Você tem que tirar sua mãe dali. Então, quando eu senti que era do Senhor, eu digo, Senhor, o Senhor me usa igual. Às vezes Deus me usa igual a Jeremias. É doloroso o ministério, às vezes, o meu chamado. E eu ali querendo, né, deixar. E o Senhor disse não. Então eu tomei a decisão, falei para o advogado, disse não, eu quero. Aí o meu esposo também falou que
Deus usou ele com estratégia, né? Que se eles não entregassem a minha mãe, a gente não ia mais ajudar, não ia fazer mais nada. E os meus 2 irmãos, também meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, também estava do lado da minha mãe. Porque eu falei, gente, eu não quero que ninguém fique do meu lado, mas eu quero que vocês fiquem do lado do que é certo, do que é correto, do que é honesto. E graças a Deus, antes de eu vir para cá, e eu estava totalmente mesmo vazia, né? Me sentindo assim, cansada demais. E eu falei, ai Senhor, eu não vou para esse seminário, mas eu sei que esse seminário, o que está acontecendo aqui, Deus vai fazer algo na vida de vocês, como Ele fez na minha, como Ele fez na vida da pastora, agora, nesse momento que você estava pregando. A palavra que o pastor falou era para você. Você passou pela libertação, sem nem você sentir. Deus te curou. Deus te deu chave. Eu estava aqui na intercessão, vendo, sentindo tudo aquilo que você estava sentindo, a cura. Eu senti tudo aquilo ali, porque o intercessor, ele sente. Amém? Enquanto você estava pregando, você pregou para você pregou para mim. Eu creio que você pregou para qualquer pessoa aqui, porque Ezequiel era um profeta, um homem de Deus, mas ele também era um ser humano, era um homem carnal como eu e você. Nós estamos aqui pregando, mas isso não quer dizer que nós estamos prontas, porque nós temos um processo. O apóstolo Paulo diz assim: eu combati o bom combate. Certo que ele não ficou 100% ali perfeito, mas ele fez o máximo que era necessário. Na libertação, ele foi liberto, né? Ele também cometeu muitos pecados, muitos erros, mas ele aprendeu a não mais viver na carne. Também eu estou aprendendo a não mais viver na minha carne, não mais no meu sentimento, e abrir mão e perdoar e liberar e amar o seu próprio inimigo, como Jesus também amou o próprio inimigo dele. Então nós temos que olhar para Jesus. Ele é o maior exemplo. E eu aprendi, Ele me deu essa chave. Sempre quando vem as diversidades, então eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para Jesus. Porque Jesus falou assim: eu venci, vocês vencerão. Ele deu a palavra, amém? Então se a gente for ali em João 17, aleluia. Porque Jesus, antes de ir, Ele intercedeu o Pai por mim e por você. Jesus sabia, Ele sabe o pecado que você vai cometer ainda, mas Ele sabe também o que você vai ser amanhã. O apóstolo Pedro era aquele agressivo, era aquele homem rude, que tudo ele ia na força do braço. Ele pegou a faca ali e cortou a orelha, tudo ele queria, vai resolver com a força do braço, né? Mas Jesus sabia o que o apóstolo Pedro ia ser depois. É tão certo que ele era o mais desprezado, é analfabeto, mas Jesus, ele confunde. Ele sempre pega aquele ele tira do lixo, né? Ele limpa, ele coloca uma veste de justiça, aleluia. Ele põe veste de princesa, de rei, aleluia, porque todas as coisas somos naquele que nos fortalece, amém? Eu poderia ter motivo, eu tinha motivo de não estar aqui hoje, de estar morta, porque eu vim do nada. Eu vim lá do vale de Ezequiel, dos vales de ossos secos, só tinha terra seca, lá do Nordeste, lá do sertão do interior, lá do Rio Grande do Norte, lá da terra que Lampião andou lá guerreando. E quando eu me vejo agora, o Senhor sempre profetizava. Eu vi ali na igreja, dentro de adolescente, eles profetizavam que Deus ia me levar para as nações. Eu nem sabia o que era isso, mas eu sei que Deus me levou para a nação para resgatar o meu marido. Porque às vezes o seu ministério não precisa ser no meio de multidões, não. O seu ministério pode ser para uma pessoa da sua família. E agora eu sei porque eu nasci. Eu falei: Senhor, eu sei porque eu estou aqui, para salvar minha mãe. Amém? Foi para salvar minha mãe. Aleluia. Às vezes você acha, sempre perguntava ao Senhor: Senhor, por que eu nasci? Eu perguntava a Ele, né? Eu me sentia pequena, mas o Senhor me libertou. O Senhor me curou. Amém? Eu passei por uma libertação tão tremenda, mas para isso vem a humilhação. Deus, Ele desmancha o vaso, Ele faz um vaso novo. Porque enquanto o seu coração estiver, talvez no seu filho ou no seu marido, você está longe de Deus. Porque Deus, um dia que eu falei assim, que Deus falou para mim assim, me desculpa que eu já estou em outra conversa, já pulei. Porque é tanta coisa, igual a pastora Adriana, a gente já tive tanta experiência com ele.
esse pai, porque eu não tenho um problema na paternidade, porque eu aprendi a adotar ele desde a criança. Ele sempre foi meu pai, minha mãe. Ele foi o meu tudo. E aí, aleluia, só para terminar agora minha mãe, depois eu vou continuar do meu esposo, amém, glória a Deus, porque Deus me deu ele também de presente, aleluia, glorificar o nome de Jesus. Então, o advogado resolveu tudo, e a minha irmã não fez problema, decidiu eu levar minha mãe para uma casa de idosos, porque eu sei que ela vai estar melhor, e Deus já preparou o lugar para ela. E os meus irmãos vão poder ver. Eu estava proibida de ver. Eu só podia ver minha mãe 30 minutos a primeira vez. Eu só pude ver minha mãe 2 vezes depois que eu estou aqui. A segunda vez 1h30. Mas a minha mãe começou a falar comigo, querendo falar comigo. Foi tão lindo. Então eu sei que Deus, Ele é lindo. Ele entra na minha batalha e na sua batalha. Então não desista dos seus queridos, seus filhos, dos seus maridos. Ore por eles. Se seu marido bebe, ele tem algum problema, ele precisa de libertação, ele tem um trauma, porque às vezes eles bebem para esquecer algum trauma. Mas o joelho no chão em oração, jejum em oração. E eu garanto a você que a sua casa, os seus filhos, como a pastora falou também, meu filho também serve a Jesus. E eu também não aceitei as maldições chegar na minha família. Deus quebrou, Deus destruiu. E todos os dias eu ainda oro, noite e dia, pelos meus netos. Porque eu revigo a palavra, eu digo, Senhor, a tua palavra diz, aleluia, que o Senhor visita da primeira até a 4ª geração dos mais, das pessoas mal que não te servem. Mas o Senhor também promete que daqueles que te servem tem bênção até 1000 gerações. Amém? Então reviga a palavra. Eu oro todos os dias, porque o quadro que você vê no seu filho não é, diga, não, meu filho é bendito do Senhor. O Salmo 127 diz, aleluia, se não for o Senhor que edifica a casa, em vão vigia o sentinela. E o Senhor diz que os filhos são presentes do Senhor e galardão do nosso ventre. Então reviga a palavra, lembre, diga, olha, Senhor, a sua palavra diz assim, 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 assim. O Senhor diz que a sua palavra, meus filhos, é o galardão, é presente do Senhor. E o Senhor diz que feliz é aquele que tem a casa cheia. Amém? Então, se seu filho está na droga, você não fala, ele não é drogado, profetize. No vale de ossos secos, quando Deus levou Ezequiel, disse, Ezequiel, o que é que tu veres? Ele via somente terra seca. Mas a partir que Deus mandou ele abrir a boca, profetize. Amém? Esses dias eu estava em Natal, eu estava orando e o Senhor dizia assim, peça a mim que eu te dou as nações como herança. O Senhor falou também para mim isso na Alemanha. O Senhor disse que me deu a Alemanha, aquela terra como herança. Mas primeiro a gente tem que orar, repreender, expulsar o mal que está ali naquela terra e tomar posse. Amém? Porque essa herança do Senhor, o Senhor falou para Abraão, aleluia, às vezes Deus manda você sair do meio da sua parentela. Amém? Mas o Senhor também, Ele deu a terra a Abraão, uma terra abençoada. Ele, que na verdade a terra não era abençoada, porque Eló escolheu a outra lá, da outra parte de Sodoma e Gomorra, Abraão escolheu aquela dali, mas ele plantou naquela terra e aquela terra ficou fértil. Porque Abraão carregava a bênção de Deus. Não importa qual for o chão, a terra, mas se você tem a bênção de Deus, aonde você chega, a terra ela vai florescer. Aleluia. Aonde você chega, aleluia, os frutos você vai plantar e os frutos vão ser grandes. As flores vão florescer, aleluia. Porque lá na Alemanha, quando eu aluguei comprei uma casa lá, tinha uma bruxa lá. E a bruxa dizia assim, nossa, você tem algo diferente. Ela dizia, algo lá de cima falou que você é diferente, que você tem força. Eu disse assim, o algo lá de cima foi o Deus Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e o mar e fez você também. Aleluia. E aí ela dizia assim para mim, eu estava estudando para fazer o passaporte alemão e era muito difícil. E ela fez bruxaria para mim. Deus me chamou para ir na casa dela, para comer comidas enfeitiçadas.
E aí o Senhor me mostrou que tinha feito, eu fiz Santa Ceia. E o Senhor, eu vi que saía aquele negócio assim de dentro da minha boca, porque ela não queria, fez para mim não aprender a língua. Eu tive muita dificuldade, porque o diabo sabe, se eu aprender essa língua perfeita, ninguém me segura na Alemanha. Glória a Deus. Mas mesmo assim eu prego, eu falo do amor de Deus, ou errado, ou certo, eu saía nos parques e saía evangelizando, e ninguém nunca até agora não me parou, para a honra e glória de Jesus. E aí eu comecei a plantar as flores, e aí nasceu aquelas flores, até no inverno tinha flores congeladas no meu jardim, para a honra e glória de Jesus. E aquela bruxa viu, ela não conseguiu ficar perto de mim, ela vendeu a casa e foi embora. Amém? Porque nós carregamos o poder de Deus em nós, porque Jesus diz lá em João 15, né? Se você está em mim, o Senhor diz assim, eu estou em você, e todas as coisas que você pedir, Ele fará. Amém? Porque Ele e você é um. Mas para isso, aleluia, não importa, o Senhor, não importa como você estiver, Jesus diz, venha como estás, venha como você está, porque quem vai transformar você é Jesus. Amém? É Ele. Se você quer ser transformada, Ele vai transformar você. Se você quer ser liberta, nesse final de semana você vai ser liberta, porque é Jesus que liberta. Ele é o maior libertador, não somos nós. Nós deixamos só Deus usar a nossa boca, nossas mãos, nossos pés. Nós somos vasos, mas Jesus, Ele está aqui. E Ele diz assim, que tiver sede e fome de justiça, venha a mim, porque o Senhor diz que Ele vai aliviar a sua dor, o seu sofrimento. E nessa noite, aleluia, Deus vai dar sonho, Deus vai revelar para vocês. E aonde estiver algo ainda impedindo, correntes, aonde estiver prisões espirituais, aleluia, vocês vão ser libertos para a honra e glória de Jesus. Como Jesus me deu vitória, Ele também vai dar vitória a vocês. Como Jesus me libertou, vai libertar vocês. Como Jesus libertou a pastora, o meu esposo, vocês também vão vir aqui e vai contar a vitória. Amém? Creia, receba o que o Senhor tem nesse final de semana. Porque eu estava ali quando cheguei um pouco triste, dizendo, ai Senhor, meu pai, eu deixei lá minha mãe, porque eu poderia ter feito outras coisas. Ah, Senhor, eu estou aqui, mas aí eu sei porque eu estou aqui. Amém? Porque quando nós estamos juntos, em união, aleluia, aquilo que eu já venci, aquilo que eu já venci em Cristo, o meu testemunho vai também dar forças para vocês. Porque o testemunho vai fazer com que vocês também tenham força. Como meu marido já falou, se tiver algum pecado ainda escondido, vocês procuram a pastora. Se for um homem, talvez tenha vergonha, procure o pastor. Procure alguém aqui, os meninos que trabalham na linha de frente. Mas não saia desse final de semana com nada. Deixe, libere, fale, confesse. Peça ajuda ao Senhor, amém? Porque esse final de semana é um presente de Deus na vida de vocês. Receba em nome de Jesus, porque eu vim da Alemanha para ficar um mês no EFOL. Eu e meu esposo, nós abrimos mão de férias com nossos filhos e ficamos ali com meu filho e minha filha, mas nós ficamos ali dizendo, Senhor, eu quero ser liberto, Senhor. Eu quero ser liberto, Senhor. E nós fomos. Cada dia nós somos libertos, porque quando o Espírito Santo traz alguma coisa, eu vou rápido e confesso. Eu confesso para o meu esposo, ou eu confesso para uma amiga, porque a libertação é todos os dias, amém? É todos os dias, ninguém está, mas nós estamos num processo, e eu tenho percebido isso. Quanto mais você é livre, mais você tem uma autoridade no mundo espiritual. Cada dia que você é livre, você dá um passo mais, fica mais perto de Jesus. A sua semelhança é mais perto de Jesus. Você fica mais longe das trevas do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, e você fica mais perto de Jesus. É maravilhoso viver nele. Nosso coração, nosso corpo, nosso ser não está mais não estamos mais dependentes desse mundo, entendeu? Nós somos dependentes de Jesus. Se você está sozinho no seu quarto, você está feliz. Hoje a gente não tem necessidade de estar por aí, porque a gente está feliz com Jesus aonde a gente estiver. Então Ele diz nessa noite, venha a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, amém? Porque o jugo dele é manso. Que Deus abençoe a vida de vocês.
E até a próxima. E eu voltarei a contar o testemunho do meu esposo amanhã, ou ele mesmo conta, amém? Deus abençoe, amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és tão bom, Senhor, és fiel em todo tempo. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Costumo dizer que crente tem que ter testemunho, né? Está conosco aqui também a pastora Joelma, que tem um testemunho tremendo. É uma história, é uma história. Todos temos que ter, né? Amém, amados? É como eu falei no início, eu acredito em dias tremendos aqui. Foi só o comecinho. Amanhã tem muito mais. E eu creio que vamos sair daqui no domingo. De meio-dia, eu acho que estamos encerrando. Eu acredito que estamos encerrando de meio-dia. Eu acredito. Não sei o que é que o Espírito Santo vai fazer. Costumo dar liberdade a Ele. Costumo dizer que aqui quem pastoreia é Ele. Eu aqui sou somente um jumentinho que Ele pode subir.
O bichinho de Jacó. Queira, vou repetir, encerrando. Queira ser liberto. Queira colocar para fora. Queira uma casa nova, amém, igreja? Queira uma casa nova, como ele mostrou aqui no início. Queira ser essa casa nova. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por esse momento. E quero te pedir algo aqui, meu Abba Pai, que o Senhor aqui encontre corações contritos e quebrantados, corações que queiram mudança, corações que queiram transformação, corações que queiram curas, Senhor, curas, para que o Senhor possa se mover, derramar do teu bálsamo, sarar as feridas, arrancar toda dor pela raiz. Que nesses dias o Senhor venha tratar com cada um de nós, que maldições sejam quebradas nesses dias, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu te peço que o Senhor visite a casa de cada um aqui, visita a parentela, visita esposo e esposa, visita filhos, filhas, aqueles que não te conhecem ainda, aqueles que estão presos, Senhor, em algo da parte do inimigo, aqueles cujo inimigo tem conseguido colocar correntes, mas o Senhor é o Deus que despedaça as correntes. O Senhor é o Deus que quebra as portas de bronze, vai despedaçando os ferrolhos de ferro, Senhor. Que não haja mais nenhum empecilho, nenhum impedimento na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, nem no meio dos nossos parentes, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. Que aonde a igreja pisar a planta do seu pé, o Senhor entregue o local a você. Que aonde a igreja colocar em suas mãos, abençoado seja o lugar. E que a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, esteja dentro do lar de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Lembrando que amanhã vamos começar às 9 horas da manhã, 2 ministrações pela manhã, 2 à tarde, né? À tarde só Deus sabe a hora que termina, não sei o que Deus vai fazer quando for terminando, não sei. Domingo estamos de novo aqui às 9 horas da manhã, né? Mais 2 ministrações, né? Então temos amanhã o dia todo, domingo até meio-dia, eu acredito que até meio-dia estaremos aqui esperando uma cura da parte do Senhor, amém? Deus abençoe a todos e até amanhã.